galerinha abençoada! E aí, como é que estão os meus amigos? Eu espero que tudo esteja bem com você, viu? Bom dia para você, bom dia para sua família. Não dê bom dia para o seu cachorro, para a bicicleta, para o papagaio, para o computador, para o celular. Dá bom dia para todo mundo aí que tem perto da sua casa. Meus queridos, olha só, essa história de hoje é uma história maravilhosa, tá? O Sansão, para mim hoje, tá? É o cara que deveria estar em todos os livros dos recordes, como o cara mais forte do mundo, aí, pelo menos que a história nos conta, né? E nós vamos ouvir um pouquinho ali sobre a vida de Sansão, quem era Sansão, quem eram os seus pais, né? E quais são os seus grandes feitos. Olha só, lá no capítulo 13 de Juízes, pega a sua Bíblia aí, capítulo 13 de Juízes fala que o povo de Israel estava cativo ali, né? Eles eram escravos ali, ou eram julgados ou subjugados ali pelos filisteus. Lembra dos filisteus? Lembra que Davi derrubou um filisteu? Então, aquela mesma galera ali, imagina, eles dominavam, tá? Era eles que comandavam ali os hebreus, né? Ou os israelitas, o povo de Israel ficava morrendo de medo dos filisteus. Então, Deus permitiu ali que um guerreiro viesse, e esse guerreiro se chamaria Sansão. Está lá em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 25, que é todo o capítulo ali, né? Mas como tudo isso aconteceu? Primeiro, quem era Sansão, o que significava ser um nazireu, tá? Tudo isso a gente vai ver agora aqui nesse capítulo. Olha só, Sansão, antes dele nascer, o anjo do Senhor, sabe? O anjo do Senhor, quando ele aparece, quer dizer que é quem? É Jesus, tá? Se você pegar a sua Bíblia lá no capítulo 13, versículo 18, você vai ver assim: respondeu-lhe o anjo do Senhor, ele disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Quem que é o maravilhoso, conselheiro, príncipe eterno, príncipe da paz? É Jesus, lembra que Isaías menciona? Então, Jesus aparece agora ali para a mãe de Sansão, tá? Não diz o nome dela aqui, mas ela era estéril. Tá? Ela não podia ter filhos, mas ela aparece para essa mulher e diz para ela que ela teria um filho. E depois ele aparece também para Manoá, que é o pai de Sansão, né? E diz assim: olha, a sua mulher vai ter um filho, tá? E ele fica espantado ali, né? E aí o anjo também diz para ele assim: olha, esse filho ele será dedicado ao Senhor, tá? Ele será ali um nazireu. E agora nós vamos ouvir um pouquinho sobre o que é ser um nazireu. Olha só, o que significa ser um nazireu. Um nazireu é uma pessoa que se consagrava de maneira especial a Deus durante certo período de tempo, tá? O judeu que fazia o voto de nazireu deveria cumprir certas regras durante o tempo de seu voto e fazer sacrifícios especiais a Deus. Tanto homens quanto mulheres podiam fazer seu voto. Tinham pessoas que poderiam fazer esse voto temporariamente, né, por algum tempo, e aqueles que faziam para a vida toda. No caso de Sansão, foi aquele que foi feito um voto para a sua vida toda. Olha só, de onde vem a palavra nazireu? Ela vem do hebraico separar. Ora, era aquele que demonstrava total consagração a Deus, né, ao Senhor. Ele observava ali um estilo ascético de vida, né, não consumindo fruto da vide, vamos dizer assim, o vinho, né, o suco de uva fermentado que fica alcoólico, tá? Alimentos imundos, né, como a Bíblia apresenta lá em Levíticos 11, tá? Não cortando o cabelo, que Sansão, lembra das tranças do cabelão que Sansão acaba deixando ali, e não tendo contato com os mortos, não tocar em animal morto, não tocar em pessoas mortas, tá? Então, olha, Sansão, Samuel e João Batista, essas pessoas aqui, ó, eles tinham nazireado como vitalício, tá? Que era para a vida toda. Olha, existia também o nazireado temporário, que a gente pode ver de algumas pessoas, né? Apresentado ali em Atos 18, tá? E outros versículos ali. Após o término do voto, a cabeça era raspada e o cabelo queimado. Está lá em Números 6,18, como que era esse voto do nazireu, tá? Queridos, então depois de hoje aparecer para a mãe de Sansão e para Manoá, o seu pai, tá? Vem ali o grande Sansão. Pensa num homem forte, um homem ali, vamos dizer, musculoso ali, e um camarada que onde passava as pessoas ficavam com medo. Olha Sansão. Por exemplo, no povo de Israel ele era admirado, né? Nossa, Sansão, será que é ele que vai libertar o povo? Né? E aí Sansão começou a administrar as situações. Um casal estava brigando, dois amigos estavam brigando, um pegou uma espada, pegou outro, Sansão já chegava: vamos parar com essa bagunça aí.
vamos parar com esse negócio aí, senão eu vou pegar os dois aí. Já pegava a espada de um, quebrava, pegava a espada do outro, já torcia. E olha só, Sansão começou a botar ordem no negócio ali. Então, Sansão foi um dos juízes de Israel. E aí, um certo dia, Sansão ele estava saindo da casa dos seus pais ali, foi dar uma passeada. E no meio do caminho ele encontrou um leão. Pegou um leão no meio, assim, a Bíblia fala lá em Juízes 14, olha, desceu pois com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Sansão pegou a boca do leão, olha, rasgou no meio assim, quebrou, matou o leão ali. O leão ia matar ele e a família dele, né? E sabe que Sansão depois, ele foi para onde ele, o pai e a mãe estavam indo, para a cidade de Tima, né? Sansão depois voltando, sabe o que ele fez? Voltou naquele leão, chegou lá naquele leão, o que tinha criado em cima dele ali? Tinha uma colmeia, tá? E ele foi lá e tirou o mel daquela colmeia, sabe que as abelhas picam, né? Eu não sei como que ele chegou lá, mas não tinha medo. Mas pegou o mel daquela colmeia, comeu e ainda levou para sua casa e deu para o pai e para a mãe comer. Sansão, ele se apaixonou por uma mulher, tá? Filisteia. Não era Dalila não, tá? Essa daí era primeiramente uma outra mulher. Sansão se apaixonou por essa mulher e o pai disse, olha, meu filho, mas não tem nenhuma outra mulher aqui dentro do povo hebreu, do povo de Israel? E Sansão, não, pai, eu quero aquela mulher, ela vai ser a minha esposa. E Sansão resolveu dar uma festa, dar um banquete na casa daquela moça, né? E convidou os amigos dela, os filisteus, né? E chegando lá, ele chegou e fez ali um enigma, né? Para os filisteus, para os amigos da esposa, né? Para os filisteus ali. E disse assim, olha, o enigma está lá em 14, tá? No versículo 14, olha. Capítulo 14, versículo 14. Olha, então eles disseram, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Tá? O que será ali, né? Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? Olha, quando Sansão fez aquele enigma, tá? Ele falou o seguinte, olha, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Ele estava falando ali do leão e falando das abelhas, né? Mas ao mesmo tempo a gente poderia falar sobre um outro assunto, né? O que é mais forte do que o amor? Né? O que é mais doce, olha, mais doce do que o mel, e o que é mais forte do que o leão? O amor, ele também é forte, ele domina a pessoa, por mais que a pessoa seja mais forte musculosamente, fisicamente, o amor domina. E Sansão estava apaixonado por aquela mulher. Tanto que olha só o que aconteceu, enquanto ele fez esse enigma para os amigos dela, ele disse assim, olha, e se vocês me desvendarem esse enigma, eu vou dar 30 túnicas para vocês, tá? E se vocês não me disserem em 7 dias qual que é a resposta, vocês vão ter que dar 30 túnicas para mim. E aí, o que aconteceu? Os homens foram lá e importunaram a mulher de Sansão, desculpa, já estou usando Salomão aqui, rapaz. Disse assim, olha, por favor, nos diga, se você não disser, nós vamos matar você e a sua família, você e seus pais. E ela acabou importunando também o Sansão, e lá Sansão, e disse para Sansão o que era, né? E Sansão acabou dizendo para ela. E sabe o que ela fez? Ela foi lá e falou para eles o enigma, e eles falaram para Sansão, olha, a resposta do seu enigma é essa. Que eu acredito que seja aquela mesma resposta que nós vimos aqui, ó, no capítulo 14, versículo 18, olha. Que coisa há mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E aí, Sansão viu o que eles tinham feito, né? E ele saiu bravo e foi lá em direção à terra dos Asquelonitas. Lá no versículo 19 fala, os Asquelonitas. Matou deles 30 homens e despojou as suas vestes festivais. E deu aos que declararam o enigma, né? E deu aqueles homens lá que declararam o enigma para ele. Mas olha só, o que mais aconteceu, tá? Quando Sansão saiu, a esposa de Sansão foi dada para uma outra pessoa, e diz ali que era um grande amigo de Sansão, ou, né, um chegado de Sansão ali, um servo de Sansão, um ajudante dele ali, né? Olha só, a esposa de Sansão, a jovem que ele amava ali do povo filisteu, foi dada a outro homem, e ela acabou se casando com outro homem. E Sansão saiu, né? E não sabia disso. Quando ele voltou e ficou sabendo disso, nossa, ele ficou bravo, mas muito bravo mesmo.
Ele pegou ali, ó, eram mais de, vamos ver quantas, ó, ele saiu com 300 raposas, e atou um feixe de trigo ali, de palha, né, no rabinho delas, colocou uma do lado da outra e colocou fogo em todas elas assim, e elas saíram riscando pro meio daquela palha todinha, sabe? Imagina o trigo todo na plantação. É como a gente está vendo aqui, ó. Mas olha, a gente vê aqui na Bíblia que não é apenas o trigo ali que foi queimado, tá? Ali, ó, e saiu 300 raposas e tomando fachos, virou cauda contra eles e atou um facho no meio delas. Tendo ele chegado fogo aos tições, largou na seara dos filisteus. Assim incendiou, lá no capítulo 15, versículo 5, tanto os molhos como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Aqui nós estamos vendo, olha, o trigo, né, que é aquele que a gente macera para poder fazer o pão, a farinha de trigo. Os olivais é onde tem as azeitonas, onde você pode fazer o óleo de azeite de oliva, ou você pode comer azeitona, né? Quem é que não gosta da azeitona na pizza aí? E as vinhas, que é o quê? A fruta da uva, né? Os parreirais ali onde dão as uvas. Então queimou tudo. Os filisteus, nossa, ficaram sem nada. Mas também deve ter ficado, ó. Então, o que aconteceu? Eles foram lá, os filisteus, e mataram a esposa de Sansão, a mulher que ele amava, e mataram o pai dela, colocaram fogo nos dois. E, gente, Sansão ficou mais bravo ainda. Mas, ali 3.000 israelitas, né, povo de Israel, que moravam em Judá, foram lá conversar com Sansão. E chegaram para Sansão: Sansão, olha o que você fez, cara. Eles sabem que eles mandam na gente, eles que comandam a gente estava em paz com os filisteus. E agora, o que vai acontecer? Só que o povo de Israel tinha que trabalhar naqueles olivais, tinha que colher o trigo, o povo de Israel tinha que colher ali as azeitonas e entregar tudo prontinho para eles, e bem, às vezes até o pão feito. Então, assim, eles eram escravos dos filisteus. E aí, eles resolveram se cobrar de Sansão, mataram a esposa e o sogro dele, e aí depois Sansão ficou bravo. E os israelitas, que era do povo de Israel, o povo de Sansão, foram falar com ele. E aí, puxaram Sansão sobre, ele estava num vale, né, e diz ali que era... estenderam por lei, subiram e acamparam-se contra Judá, estenderam por lei, perguntaram aos homens de Judá, Sansão foi dizer como ele fez, então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não subais, não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, fizeste isso? Está lá no capítulo 15, versículo 11. Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles, Sansão disse. Assim como eles fizeram comigo, eu fiz com eles. E olha, descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não me acometereis, ou seja, vocês juram que vocês não vão me matar? E o povo de Israel disse: nós não vamos te matar, nós vamos só te entregar para eles. E Sansão, esperto naquela hora, então tá, me amarrem aqui. Amarraram Sansão e estavam levando Sansão para ser entregue aos filisteus. Quando chegou na frente dos filisteus, Sansão rompeu aquelas correias que ele estava na mão ali, pegou uma queixada de jumento que tinha ali pelo chão. Olha só o que é a queixada de jumento ali, ó. Rapaz, ele matou mais de 1.000 filisteus com aquela queixada de jumento. Os outros devem ter saído correndo ali, né? Então, matou mais de 1.000 filisteus naquele dia. E ao terminar o dia, de tanta gente, chegou a fazer 2 montes, como diz ali, ó, no capítulo 15, versículo 16, olha, com uma queixada de jumento, um montão, outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens, diz ali, né? Então, olha só, Sansão, ao terminar o dia, ele estava cansado, não conseguia quase ficar de pé, os braços trêmulos, assim, quase, eu acho que com a feição de guerra ainda. E aí, ele estava muito, mas muito fraco. Então, olha só, versículo 19, diz que: então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Hacoré, até o dia de hoje, tá? Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus mais de 20 anos. Saiu água da rocha, e lembra na história de Moisés levando e conduzindo o povo do deserto? Quantas vezes ele pediu assim: Moisés, fala a rocha. Moisés, agora você vai ferir a rocha. E olha, queridos, nós podemos ver ali agora Sansão chegando na cidade de Gaza. Sansão, quando chegou na cidade de Gaza, chegou ali, era durante o dia, né? Resolveu passar a noite na cidade. Quando ele estava dormindo, começou a ouvir um burburinho ali dizendo assim: ó, Sansão está aí, nós vamos pegar ele, nós vamos quebrar o Sansão, nós vamos prender ele e vamos acabar com o Sansão. Sansão, ouvindo aquilo ali, sabe o que ele fez?
Esperou todo mundo ali, né, se juntar. Ele saiu escondido de onde ele estava, no hotel, vamos dizer assim, a pousada, o lugar onde ele estava ali. E olha, eles fecharam os portões da cidade para que ele não saísse. Sansão chegou nos portões da cidade, arrancou os portões da cidade, colocou nas costas e saiu subindo a colina. E logo depois disso, tá? Lembra, Sansão estava muito triste, havia perdido a sua amada. Sansão conhece agora uma outra mulher, chamada Dalila. E aí, gente, que o negócio eu acho que vai ficar bom, né? Começa a piorar. Tava ruim, né? Não estava bom. Ia ficar bom, mas parece que piorou. Piorou, estava ruim, mas acho que vai melhorar então, né? Vocês já ouviram, né? Tem um meme do cara que fala desse jeito aí. Então, olha só, Sansão, ao conhecer Dalila, tá? Ele se apaixona por ela. E aí, conhecendo um pouquinho mais dela e tal ali, os filisteus prendem o olho e pensam assim, poxa, esse cara, ele está apaixonado por essa mulher. Vamos chegar nessa mulher aí. E aí, os filisteus chegaram a Dalila e ofereceram para ela mais de 1.100 ciclos de prata. Os príncipes dos filisteus, os líderes, né? Então assim, eles chegaram, olha, Dalila, se você nos entregar o segredo do Sansão, cada um de nós aqui lhe dará 1.100 ciclos de prata. E olha, era muito dinheiro. Só que não era só um que ia dar, todos os príncipes, de vez de ter 15, 20 príncipes dos filisteus, né? Porque o território dos filisteus era enorme. Então, cada um deles prometendo 1.100, ela, não vou ficar rica. Nossa, está feita a minha vida. E sabe o que ela fez? Ela agora começou a campear ali Sansão, para ele dizer qual que era o segredo da sua força. Queridos, foi achado há pouco tempo atrás uma moeda, olha só, essa moeda, o pesquisador, arqueólogo Rodrigo Silva, ele chegou à conclusão, junto com as pessoas, de que essa imagem que você pode ver na moeda é de um homem lutando com um leão. E a gente pode lembrar qual a história da Bíblia que fala, né, sobre um homem lutando contra o leão. É a história de Sansão. Então essa moeda, ela foi datada mais ou menos ali da época em que Sansão viveu, né, neste mundo aqui. Então, queridos, olha essa moeda, que grande achado. É uma moeda, um ciclo de prata, viu? Então essa é uma das moedinhas do tempo ali de Sansão, ou posteriormente aos grandes feitos que ele teve, né, em homenagem a ele depois. E olha só, então Dalila começou a se aproximar dele e disse assim, Sansão, qual que é? Qual que é o teu segredo? Qual que é o teu segredo? Conta para mim qual que é o teu segredo, meu amor. Ai, meu amorzinho, meu coisa linda, coisa fofa, Sansãozinho, meu queridinho. E foi lá para Sansão, e Sansão, sabe o que ele fez? Eu não posso dizer, né? Eu tenho voto. Esse é o meu voto de Nazireu. Eu não posso entregar. E aí, Sansão chegou e disse assim, eu vou tirar com ela. Vou dizer para ela o que que é. E ele foi e falou para ela, a primeira tentativa, olha só, ele diz assim, ó, lá no capítulo 16 da sua Bíblia, tá? No versículo 7 diz assim, ó, respondeu-lhe Sansão, se me amarrarem, tá, com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E aí o que ela fez? Mandou soldados, ela foi, atou ele de noite e tal, amarrou, e depois foi e chamou os soldados que estavam escondidos já dentro da casa ali. E eles vieram, e Sansão rompeu aquele negócio como se não tivesse nada nos seus pulsos amarrando, e foi e atacou e matou aqueles soldados ali, filisteus. Na segunda tentativa, nós podemos ver lá, no capítulo 16, novamente no versículo 11, ele disse, se me amarrarem com cordas novas, com que se não tenha feito nenhuma dobra, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Novamente ele disse assim, eu vou ser como qualquer outro homem, se vocês me amarrarem com essas cordinhas novinhas aí que vocês têm, e essa aqui a gente está vendo, parece ser uma corda de sisal, me amarrem com elas que eu vou ser como qualquer outro homem aí. E o que aconteceu? Sansão se livrou novamente ali e acabou com aqueles outros soldados que foram lá para prender ele. E ele começou assim, rapaz, essa mulher é doida. Eita, ela está tirando comigo, né? Mas eu não vou dizer isso para ela, mas nem que me pague. Passou mais uma semana, Dalila foi lá e começou a falar com ele. E na terceira tentativa, ela perguntou para Sansão novamente, e Sansão disse assim, tá, eu vou te dizer então agora o que é, olha, tem a ver com o meu cabelo, tá? Então eu vou te explicar o que é. Se teceres as 7 tranças da minha cabeça, com a urdidura da teia, e se afirmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha, ele já estava chegando perto demais ali de entregar qual que era o seu segredo.
tá? De tanto ela insistir, ele falou para ela, olha, são as 7 tranças que eu tenho, se tu amarrar as 7 tranças e colocar um pino, né, que nem as mulheres fazem ali com aqueles bico de papagaio, né, que coloca ali no cabelo. Ela fez isso e chamou os camaradas lá. Sansão pegou aquele pino e cravou e matou todos aqueles outros soldados que foram enviados. Então, ó, Sansão já matou uma galera, né? Já tinha matado mais de 1000 ali, né? Só com a queixada do jumento, né? E fora aqueles outros 30 que ele tirou as túnicas. E aí, mais uma vez, Sansão agora mata mais esses homens aí que foram tirar a vida dele. E aí, olha só, gente. Olha o que a Bíblia fala. Na 4ª tentativa, olha, Sansão, ó, aí do versículo 16, do capítulo 16, versículo 16, diz assim, olha, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha só, ele ficou assim, olha, essa mulher, para de me perguntar, mas eu vou te matar, mulher, para com isso daí, para. E ela chegou e importunou ele mais uma vez, e ele chegou assim, tá, eu vou te dizer então, olha, tu para, não me incomoda nunca mais, olha, e ele abriu todo o coração, descobriu-se-lhe todo o coração. Olha, ele entregou o coração dele para uma mulher. Para ter entregue o coração dele para Deus, gente, para Jesus. Ele, olha só. Olha, no versículo 17, capítulo 16, versículo 17. Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, né, se vier a ser separado, ir-se-á de mim a minha força. E me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. E olha, vendo, pois, Dalila que ele descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus. E olha, sabe o que ela fez? Olha, nessa imagem aqui, ó, ela cortou ali o cabelo de Sansão. E Sansão ficou fraco agora, e mandou chamar os príncipes dos filisteus, e os filisteus abraçaram Sansão, pegaram Sansão. Sansão tentou se livrar, a sua força havia saído, sabe por quê? Diz ali, olha, então os filisteus sobre ti, Sansão tendo despertado, olha, então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram, olha só, no versículo 21, capítulo 16, versículo 21, e fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo, porque o Espírito do Senhor, olha, o Espírito de Deus havia se retirado ali de Sansão. Estou tentando achar qual que é o versículo que fala aqui, ó. Olha ali, considerei toda vez como dantes me livrarei, porque dele não sabia ainda, já que o Senhor tinha se retirado. Ó, no versículo 20, antes do 21 que eu vi ali, ó. Ela diz, e disse ela, os filisteus vêm por ti, Sansão. Tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha retirado dele. Ele achou que ia se livrar como das outras vezes e infelizmente não deu certo. Olha, os filisteus acabaram furando, vazando seus olhos, amarraram ele apenas com cordas naquele momento, mas depois levaram e o acorrentaram e colocaram a mover um moinho lá, vamos dizer assim, ó, nas fazendas dos filisteus. Imagina, Sansão, o homem mais forte do mundo, agora ele moendo o moinho, né, empurrando uma roda de moinho. Era o trabalho que os israelitas faziam para os filisteus, os escravos, né? E aí ele está lá como escravo. Mas no versículo 22 diz, olha, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. E sabe, meus amigos, os filisteus parece que ainda não tinham se contentado com o que haviam feito na vida de Sansão. Porque para eles, em primeiro lugar, eles estavam mostrando que o Deus deles era mais forte, que eles eram espertos, que eles eram inteligentes, e que contra os filisteus ninguém podia. O povo de Israel estava lá humilhado, cabisbaixo, estava muito triste, sabe? E o povo de Israel pensava assim, agora, Sansão, né, aconteceu isso, e quem vai livrar a gente? Quem vai ser o nosso juiz? Quem vai agora liderar o povo? Quem é que vai poder cuidar da gente? Os filisteus vão acabar com a gente. Mas olha só, o cabelo de Sansão estava crescendo novamente. Amigos, quando os problemas acontecem na sua volta, lembre-se que na gente pode não haver solução, mas a gente deve olhar para o alto, tá? Nesse caso de Sansão aqui, não podia nem olhar mais, né? Os olhos dele estavam vazados, mas confiar em Deus. E olha só o que aconteceu. Estava tendo uma festa, tá? Agora lá no capítulo 16, versículo 23 diz, olha, que os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon.
e para se alegrarem diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo, né? E começaram a zombar, começaram a falar mal de Deus, né? O Deus de Israel, o Deus criador, começaram a falar mal ali de Sansão. E sabe, eles não se contentaram, e lá no versículo 25 eles disseram: alegraram-se-lhe o coração e disseram: mandai vir a Sansão para que nos divirta. Trouxeram então Sansão do cárcere, o qual os divertia, e quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Colocaram Sansão lá no meio das colunas, né? Olha as colunas que a gente pode ver aí desse templo aqui, ó, na nossa frente aí, que é o lugar de festas, né? Eu acredito que esse era bem maior do que esse que a gente está vendo na nossa frente, mas era um lugar enorme. Para você ver, tinha mais de 3.000 pessoas ali, ó. Olha só. No versículo 27, ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Eles esqueceram que o cabelo estava crescendo. O cabelo de Sansão estava crescendo, e seria ali o checkmate. E meus queridos, Sansão fez uma oração a Deus. Olha só, no versículo 28, diz que Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E olha, Sansão, ele queria que Deus desse força para ele naquele momento. E olha, Deus estava dando força novamente para Sansão. Ele sabe por que motivo? Primeiro, porque os filisteus estavam zombando de Deus, e de Deus não se zomba. Em segundo lugar, porque agora um filho de Israel, que era filho de Deus, estava arrependido dos seus pecados e dos seus erros. E estava agora ciente de o que havia feito ele chegar até ali. Sua impureza, se envolver com uma mulher adúltera, a primeira, a segunda, né, que não era até mesmo uma pessoa ideal para ele, que Deus queria que ele se envolvesse só com uma israelita. Ele pegou 2 filisteias e olha só, ele havia tocado no leão que estava morto. Lembra que um dos votos nazireus não era tocar também dos animais mortos? Sansão estava administrando muito mal a sua força. Mas Deus aqui mais uma vez dava uma chance para o seu filho. E olha, quando estava ali no meio das colunas daquele templo ali de Dagon, Deus novamente deu força ali para Sansão. Depois dele ser zombado, escarnecido, judiado, Deus deu força para Sansão, e Sansão empurra as 2 colunas mestres. Coluna mestre é aquelas colunas que sustentam todo o teto daquele lugar. E todo aquele templo veio abaixo. Todas as pessoas que estavam ali, e olha o que a Bíblia relata aqui, ó. Lá no versículo 30 diz, olha, ele disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte dos que matara na sua vida. Gente, Sansão matou mais pessoas na sua morte, quando estava ali para morrer, derrubando o templo, do que matou na sua vida. Lembrando, né? Foram mais de 1.000 com uma queixada, 30 ali para tirar as vestes, mais aqueles que vieram pegar ele lá, né, inicialmente ali com Dalila. Ele matou muita gente, mas na sua morte ele honrou a Deus, né? Ele não se suicidou, tá? Ele pediu força para Deus ali para fazer justiça naquele momento ali, e foi o que aconteceu. Ele acabou perdendo a sua vida, mas ele tirou a vida daqueles que estavam zombando de Deus, porque a vida de Sansão não lhe pertencia. A vida e a força de Sansão vinha de quem? De Deus. E a ele foi entregue, e a ele foi feito justiça. Queridos, eu não tenho dúvida nenhuma de que Sansão, um dia nós possamos encontrá-lo na eternidade. E eu acredito que você e eu podemos encontrá-lo lá. Queridos, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter aí um ótimo dia, né? Possamos lembrar da grande história, né, de Sansão, um dos grandes guerreiros de Deus aí. Que Deus te abençoe, viu? Mas antes disso, vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí. Do Deus e bondoso Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, teu amor e teu carinho por cada um de nós. Senhor Deus, hoje nós sabemos aqui, Pai, nós encontramos mais um Sansão neste mundo aqui, mas nós sabemos que o teu Santo Espírito nos fortalece, ele nos dá sabedoria, o teu Santo Espírito nos guia no meio das dificuldades e dos problemas dessa vida, e nós sim, Senhor Deus, também confiamos que o Senhor pode vir ao nosso socorro no momento que a gente mais precisar aqui nessa terra, nesse lugar. Nos abençoe então, Senhor Deus, proteja a nossa família e os nossos amigos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um abraço, galerinha aí, e até a nossa próxima história aí. Até mais!